Boa noite, seja muito bem-vinda ao Nosso Poder Podcast. Eu sou a Fernanda Rocha, mentora de mulheres e especialista em mudança de mentalidade. E aqui comigo, a maravilhosa... Sou Milka Maciel, sou consultora de negócios e consultora financeira. Estamos aqui para mais um episódio do Nosso Poder Podcast. E hoje a gente vai falar de um tema que eu recebo muito, sabe, essa pergunta. Hoje a gente vai falar de mulher forte ou sobrecarregada. Porque às vezes a gente olha lá para a vida do outro e fala, nossa, mas eu no lugar dela não daria conta. Será que está sobrecarregada? Mas o tanto de coisa que faz... Não é indiferente a questão da sobrecarga, eu acho. São decisões, né? Exatamente. A maneira como nós lidamos com a vida, né? A gente pode, às vezes, fazer pouca coisa e se sentir sobrecarregada. Sim. Mesmo no pouco. Mesmo no pouco. Isso é um fato. Você já passou por alguma situação assim na sua vida? Já tive aquele momento que eu achei que, meu Deus... Não vou conseguir e realmente não consegui porque não delegava o que poderia delegar. Não necessariamente você precisa fazer tudo. E aí, assim, passa uma sensação de estar forte, mas por dentro você está ali acabada. Fragilizada, né? Muito. Já passei por um momento assim. Hoje não mais, graças a Deus. Bem até tranquilo. porque você já deve ter aprendido a lidar com as situações Sim. e a controlar, né, as suas emoções, ter inteligência emocional muito para fazer a sua gestão ali de vida, né? De vida. E aí, quando a gente traz isso para o aspecto financeiro, é aquele gastar sem culpa, sabe? Eu vivo bem, eu consigo fazer o que eu quero e estou gastando sem culpa e ainda consigo economizar. Porque eu sei fazer uma gestão bem feita. Eu sei o que eu estou fazendo diariamente. Eu sei o que eu estou fazendo do meu dinheiro, sabe? De todos os recursos que eu tenho. Não só dinheiro, né? De todos os recursos. Mas essa impressão, para você que está aí escutando a gente. Hoje, sua vida, como que está sendo? Você está sendo forte? Ou está aquela sobrecarga que você fala, meu Deus, não vou dar conta. A gente sempre foi ensinada a ser forte, né? Aliás, os meninos também, se a gente pensa nisso, né? Os meninos são o homem que não pode chorar, a mulher que é a mulher mais frágil, a parte fragilizada, que chora, que é emotiva, não é? Normalmente é assim. Mas, ao mesmo tempo, nós somos chamadas a essa força, que nem todas as mulheres têm. Isso é legal a gente colocar isso. Sim, isso é verdade. A gente tem tanto a energia feminina quanto a masculina dentro de nós, todas. Quem você está alimentando mais? Porque a gente percebe alguns desequilíbrios ali, entende? Para quem eu dou mais atenção, a quem eu alimento, a gente pensa assim, leão, você tem 2 leões ali. Qual que você está dando mais comidinha? Ou seja, para quem você está alimentando mais? Qual é a história que você tem alimentado na sua vida? Então, por exemplo, quando essa mulher passa por situações de dificuldade, né? Aí ela se coloca numa posição de vítima. Ela olha para si, olha para a história dela e ela começa a sentir pena, né? Então assim, poxa, mas... tudo que eu passei, eu fui, exemplo, traída, enfim. Então ela se sente menos, então ela nem é forte, nem é sobrecarregada. Ela é uma mulher vítima das circunstâncias, das situações. Ela se colocou ali. Ela se colocou. A mesma situação, a gente falou da traição, exemplo. Lógico, ela pode se sentir mal, ficar triste ali, mas ela fala assim, chega, vou superar. Isso é ser forte. Né? Ou seja, eu enxergar uma mesma situação de uma maneira que me leva a uma nova percepção daquilo ali e vai me levar a um outro patamar. Isso é ser forte. Mas esse ser forte, Milka, a gente tem que ter muito cuidado para não ser uma, como que eu posso dizer, a mesma crença do que os meninos não choram ou que as mulheres são frágeis. O que sentido eu falo? Ser forte quando essa mulher consegue ser forte. E não que ela tenha sobre os ombros dela
esse papel, entendeu? O peso do a ser forte o tempo obrigação, todo. eu tenho que ser forte o tempo todo. Isso vai gerar o quê? Sobrecarga. E é notório quando a gente convive, quando você convive com uma pessoa que está sobrecarregada. A energia fica baixa, o semblante fica cansado. Pesado, né? Pesado. É perceptível de longe. Aí você nota assim, é como se fosse uma tristeza no olhar, digamos assim. Sim. Eu já convivi com pessoas que se colocou no lugar de vítima e achou ele confortável. Aí gosta. Tem inúmeras. Gosta, sabe? Sabe por quê? É positivo. Sabe por quê? Recebe carinho. Eu ia falar, porque recebe tudo. Atenção. No meu caso, a pessoa que eu convivi, ela recebia inclusive ajuda financeira. E aí era um funcionário de uma empresa onde eu trabalhava. E aí, quando o gestor direto dela chamou atenção, acho que a segunda vez que chamou atenção, ela falou, vou sair. Porque ela acostumou, o mesmo que ela ganhava lá, trabalhando, batendo o horário ali, normal, né? Ela ganhava sem fazer nada em casa, com a ajuda dos outros. Era mais fácil. Estar ali no lugar de vítima era mais confortável do que ser chamada atenção por algo que deixou de fazer, ou que pudesse melhorar, né, no trabalho. Era uma pessoa muito boa, de trabalho, assim, muito produtiva. Mas tem que melhorar. A gente evolui. Sim. E aí, quando eu falei assim, mas por que, gente, quer sair? Como na época eu estava como gestora de RH, e aí uma colega, né, que trabalhava diretamente, ela falou que ela acostumou a família ajudar. Então não adianta você querer ajudar ou tentar convencê-la a ficar, porque ela não vai ficar. Mesmo que ela ganhe aqui, ela ganha lá sem fazer nada. Então ela vai querer ficar lá. Sim. Eu falei, bom, podia, então, pelo menos aumentar, né? Dobra o que tá ganhando. Ganha lá e ganha aqui também. Só que pra ganhar aqui... Mas é a mentalidade. Pra ganhar aqui tem que cumprir algumas obrigações, algumas coisas que a empresa impõe. Sim. E aí, enfim, esse lugar de vítima é engraçado, é que quando a gente chama atenção no sentido de seja protagonista, sai daí, porque esse papel não fica bem em você, sabe? A pessoa acha que se sente ofendida ainda. Sim. Assim, a gente fica até constrangido em querer que a pessoa evolui, porque você tá vendo o potencial. E aí gera Mas aquele é o lugar que ela está, é o lugar que ela escolheu. Que ela escolheu, exatamente. Aí a gente volta, quando a gente falou lá atrás do livre-arbítrio, não deixa de ser. Né? São escolhas. Então, esse lugar tanto da vitimização, que tantas mulheres vivem, eu não estou falando um lugar de dor. A dor é compreensível. Sim. Né? Uma pessoa que está passando por um momento de dor, ela sim merece um cuidado, uma atenção, carinho, inclusive um carinho dela mesma, em primeiro lugar, a atenção dela, cuidado, mas ela precisa sair da dor. Só que às vezes, isso que a gente está falando, esse processo de dor é confortável, porque tem o que? Os benefícios. Infelizmente, o cérebro, ele compreende isso como uma recompensa, um reforço positivo. Então se eu estou triste, é assim que acontece. Tô triste, tô deprimido, isso aqui, eu recebo atenção ali, recebo presente, recebo dinheiro, recebo... Então, se é algo positivo, uma recompensa positiva, então é gostoso estar nesse lugar. Né? É uma associação e ela permanece ali. Eu já falei isso em episódios anteriores e vou repetir. Quando você tá com essa emoção aí, negativa, e você usa a compra para poder, enganar. O seu cérebro condiciona a esse engano de ir lá e comprar alguma coisa, que seja comida, que seja roupa, dá um prazer imediato. Isso. E isso, gente, é impressionante, a maioria das pessoas. A maioria das pessoas dos endividados. Porque passou por um momento, um momento de muita emoção, e aí acabou que gastando mais do que deveria, comprou o que não precisava, enfim, não conseguiu honrar com os compromissos, e aí, assim, o cérebro condicionou aquele momento ali em gastar que vai me tirar... A sensação de bem-estar. Uma fuga, né? Um momento de fuga. E aí, continuou, foi recorrente, até que chegou no limite.
De falar, não tem mais de onde tirar, né? Não tem mais o que gastar. E aí fica endividado, na maioria das vezes. É isso que acontece, porque em algum momento da vida passou por isso e gastou sem parar, né? Isso é muito, muito comum, gente, mais do que eu imaginei, de verdade. Que quando eu atendo clientes que precisam dessa ajuda, dessa educação financeira, é o que a gente percebe, o que eu percebo assim ali no consumo. É bem uma linha de consumo. Então, vamos corrigir aquela dor, vamos corrigir isso daqui. Se não tiver corrigido, eu falo corrigir no sentido de, olha, o seu orçamento é isso daqui. A partir daqui, você muda de sentimento, bate o desespero, você perde a sua paz. Então, o seu consumo só pode até tal valor. Isso de acordo com o orçamento, né? Isso eu já coloco dentro do orçamento. Não tratando de emoção. Quem trata de emoção não sou eu trato bem a realidade. E aí é aquela coisa da gente falar o que precisa ser falado, para a pessoa ouvir o que é necessário, sabe? A verdade. E muitas vezes, assim, não é bom, não é confortável. Na maioria das vezes não é confortável. Na mentoria também passo por isso. Mas é por isso exatamente quando essa mulher chega até a mim, eu faço a aplicação. O que é isso? A gente marca uma prévia, uma videocall, para conversar um pouco sobre as dores que ela carrega, né? Para eu ver de fato se ela está pronta para esse processo de mudança. Porque às vezes não tá. Dói, ela carrega a dor, mas não quer sair dali. Não quer sair, ela não quer. Então ali não funciona. Até porque tem toda técnica, tem exercício que ela precisa fazer, certas questões que vai precisar ouvir, certas verdades, e essa pessoa tem que estar pronta para ouvir, tem que querer ouvir, né? Para poder realmente ser agente de mudança. Querer sair dali, né? Daquele lugar e sair que de não uma é forma tranquila. O que a gente está falando aqui não é ser forte o tempo todo. Então, se você tem uma fase ali que está passando de certa dificuldade, compreender o que a Milka está até falando no aspecto financeiro, mas vale para todos os segmentos aqui da vida, todas as áreas, né? Compreender aonde está o erro, o que está acontecendo e de que forma eu posso fazer diferente para transformar aquela área ali, né? Exatamente. Ser a mudança que está buscando. Só que aí a gente entra como agente de mudança, mas a pessoa tem que estar pronta, realmente. Sim. Na consultoria, eu faço esse primeiro atendimento, que eu falo que é um diagnóstico que a gente faz, tanto empresarial como o individual, pessoal, né? Em que momento tá? Eu atendo alguns casais, em que momento vocês estão e para onde vocês querem ir? Qual o objetivo, né? Eu quero honrar com meus compromissos em dia porque eu não estou conseguindo pagar tudo em dia. Por quê? Muitas das vezes é aqueles momentos de sexta-noite, sábado, domingo, os finais de semana. Gente, é o grande vilão. Que aí, assim, é o momento de fuga. Você tá ali, a mente não tá tão ocupada, porque o momento é um momento de descanso, não tá ali focado no trabalho, e aí é um momento de fuga que aí você quer buscar coisas que gasta muito. Esses dias eu falei nos meus stories, para quem me acompanha, eu ouvi inúmeras reclamações do preço do café. Você deve ter ouvido. Do café, do ovo, do ovo também, tudo, né? Gente, porque as pessoas só reclamam, né? Só reclama. Só foca nisso. E aí, eu até fiz uma reflexão, que eu falei assim, gente, reclamou do preço do café, reclamou do preço das coisas, mas ninguém reclamou do valor da cerveja. Do arroz. O arroz estava um absurdo. Falei, cara, um pacote de arroz você come, sei lá, depende do número de pessoas, mas lá em casa, assim, a gente come quase um mês, uns 20 dias. E aí, uma caixinha de cerveja que custa o dobro do valor, ou mais, sei lá, você consome em horas. Não vai nem dias, né? Você consome horas. Eu fiz essa reflexão, mas assim, usei de produtos
Mas é o valor e o benefício que te traz ali, sabe? Que momento? Eu trago essa reflexão dentro da consultoria, onde você está e para onde você quer chegar, precisa ter claro isso. Porque senão a gente não vai ser agente de mudança. Sim. Vai ser só mais um que está ali te enchendo de coisas. E aí, quando a gente fala de ser forte ou ser sobrecarregada, mulher, vamos gastar sem culpa? Para não ficar esse peso aí, nossa, comprei uma pizza, meu Deus, vai faltar no meu orçamento. É igual aquela pode chorar? Será que eu vou me mostrar fraca se eu chorar? Não, porque você é um ser humano. Minhas filhas, eu tenho as meninas, e aí a Helena, de 7 anos, ela já perguntou, mamãe, você chora? Ah, legal. Sinal então que você não chora. Na frente delas, eu não tinha chorado, porque na verdade. Nunca tinha me visto chorar. Sim, porque se ela te perguntou, é porque você não tem frequência. E aí eu falei, choro. Uhum. É porque eu nunca vi. Ela falou, porque eu nunca vi. Eu falei, é porque normalmente eu choro quando eu vou tomar banho, que eu tô lá, assim, aquele momento só meu. E quando vocês estão aqui, não dá tempo. Não dá tempo, não. Sim. Porque tem sempre alguma coisa pra poder fazer e não tem tempo, não. Eu tô com vontade de chorar, mas espera aí, porque agora não dá. Mas é brincadeira. Mas, assim, chora. Isso não é sinal de fraqueza em momento nenhum. Pelo contrário, é sinal de que você é um ser humano, que você também tem sentimentos. E você expressa esse seu sentimento não gastando lá desesperadamente, né? Sim. Você expressa seu sentimento do jeito normal, do jeito mais humano possível. É igual falar que os meninos não choram. Choram, e choram muito. E chora, porque eles também precisam expressar o sentimento dele. Precisa sair. Porque agora, senão fica quando peso. Esse choro é recorrente, aí nós temos uma dor, né? A gente fala dessa questão de ser forte ou de chorar em determinadas situações. Aí até enquanto você estava falando, eu fiquei pensando nisso, né? Essa questão do choro que você trouxe, assim. E tentei puxar, assim, a última vez que chorei, chorar de dor, eu acho que tem muito tempo. Talvez esse choro meu, assim, de dor foi quando a mamãe faleceu, que foi ano passado. Uma perda, Uma perda, Mas a vida, aí pensando assim, na vida mesmo, não tenho chorado. Muitas vezes tenho estado cansada, não sobrecarregada. Que é diferente. Eu tô trazendo bem assim para que elas possam entender as diferenças, as nuances. Chorei uma perda, óbvio. E já chorei depois a mesma perda? Chorar de saudade, não dor, sim. Lembra de saudade, chora. Aquele choro gostoso de saudade que você faz falta. Legal. É um choro, não é de dor. Agora, o choro de peso da vida, não. Esse não. Por quê? Porque não tem peso na vida. A vida não é pesada. Então, não choro de peso. Não tá sobrecarregada. Né? Não tá sobrecarregada. Agora, cansaço, sim. Porque sou um ser humano. Cansaço em que sentido? De ter inúmeras demandas, que muitas, é óbvio, eu mesma me coloquei. Escolhas. As escolhas. Então, eu fiz as escolhas. Então, hoje, se a gente tem uma empresa, se você tem responsabilidade, você tem que lidar com estratégia, e tem um podcast, e tem mentoria, e tem outros trabalhos acontecendo ali por trás, outros projetos que a gente se coloca neles por prazer, por escolha. Então, tem hora que cansa. Tem hora que você olha pra você, caramba, tô realmente cansada. Mas precisa fazer sentido. Qual o ponto que não vira a sobrecarga? Quando faz sentido e quando eu faço tudo isso bem, feliz, leve. Me cansei? Cansei. Mas o que é o cansar? É o deitar, dormir e acordei plena. Tô bem de novo, tô feliz, tô energizada para mais um dia. Entendeu a diferença de cansaço e sobrecarregar? Está sobrecarregada? É isso. O sobrecarregada, ele é um peso. Mas não é só o físico, não é um cansaço físico onde eu deito, relaxo o corpo e volto. Não, a sobrecarga é inclusive mental, sabe? É estar em desprazer, estar com aquele
peso de ter que ir trabalhar, de ter que lidar com aquelas obrigações da casa, com os filhos. Mas será que o problema está no trabalho? Será que o problema está nos filhos? Será que o problema está ou o problema está na rotina, né, do dia a dia? Porque a rotina do dia a dia são escolhas. Sabe quando você pega a agenda, anota tudo que tem para ser feito e vai lá dando o Vzinho, né? Pronto, tá pronto. Aí chega no final do dia, você olha e fala, nossa, mas faltou isso daqui. Ali não significa que você está sendo fraca ou ou improdutiva. Significa que você, ao longo do dia, fez o que estava ao seu alcance e o que não está, não tem problema, vai para o próximo dia. Já coloca na agenda do dia seguinte. Não tem nenhum problema. Porque chega a ser até, assim, eu falo, diferente e vira um hábito se cobrar demais. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir isso. É extremamente prejudicial. Tenho que conseguir fazer tudo, manter a casa, manter a empresa, eu tenho que, porque senão eu vou parecer uma fraca. Não vai conseguir. Vai se cansar, vai ficar vai se sobrecarregar, não só o cansaço físico, o cansaço mental, vai vir aquele peso de pra quê que eu tô, meu Deus, mas nossa. Tá se doando, tá se matando. Não vê resultados. E se sente frustrada. Frustrada. É onde vem a frustração e a falta de resultados. Aí se compara, né? O pior de tudo é que se compara, fala, mas fulano consegue. Tem uma vida completamente diferente. Então, o que é as suas prioridades? Define o que é as suas prioridades, o que você realmente só você faz, o que você pode delegar, o que não é prioridade. Porque o que eu falo na minha agenda diária, eu coloco primeiro as prioridades. O que é mais importante aqui que eu preciso fazer hoje sem falta. Sim. E o que eu posso já ir liberando para o dia de amanhã, se eu terminei aqui de cumprir todos os compromissos dos dias, o que eu posso já otimizando o meu dia lá de amanhã. Mas como que eu consegui fazer isso? Organizando. Organiza sua agenda, organiza seus compromissos, organiza suas obrigações. Sem sobrecarga. Cansaço normal. Sim. Né? É normal a gente descansar. Gente, não sou de ferro. Tem questões hormonais, né? A gente vai chegando aos 40, o corpo vai mudando. Nossa, muda consideravelmente. Né? Então tem tudo isso, tem todas essas questões. A gente compreender essas mudanças, compreender a nossa rotina ali, né? Mas aquilo que a gente está falando, o cansaço a gente consegue administrar. A sobrecarga não. Ela traz um peso assim, descomunal e um peso emocional também. Uma carga muito pesada. Você acha, aí começa a achar que não é capaz, que não consegue. Exatamente. Porque chegou um ponto que tá literalmente sobrecarregado. E é perceptível. Fica chato. Porque o cansaço, gente, quando eu tô cansada, só quer descansar, deitar, dormir e descansar. Literalmente. Então, sabe, aquele banho, uma roupa confortável, deitar e dormir. Nem fala comigo, que hoje eu tô cansada. O cansaço, você deita e pronto. No outro dia você tá pronta, pleníssima. Mas a sobrecarga, primeiro que você nem dorme, você tira uns cochilos, né? Você dorme ali um momento porque o corpo cansou e aí precisa o corpo naturalmente pede esse descanso e você acorda e pronto, aí fica aquela, mas eu preciso fazer isso, aquilo outro, né? Você falou da questão de delegar é importante. E até dentro de casa, a gente está falando, delegar no trabalho, lógico, né? Para as pessoas, se você tem uma equipe, você consegue delegue as funções, mas dentro de casa também. Sabe que na mentoria eu já atendi, às vezes, mulheres que não sabem delegar dentro de casa? Sim, eu imagino. Dentro de casa. Então, assim, cada um assumiu o seu papel. Porque não é o papel da mulher cuidar da casa. Ou seu marido prover a casa toda. Porque aí sim, ele provê a casa toda, você não precisa trabalhar para cuidar de casa e dos filhos, ok. Mas não é essa a realidade de grande parte das mulheres. A mulher assumiu a postura, o papel de também trabalhar. Então, se ela assume o papel de ir trabalhar também
e auxiliar no orçamento doméstico, contribuir no orçamento familiar, por que não esse homem também não dividir as tarefas de casa? Não é as tarefas, não é aquele sentimento, Milka, eu vou te ajudar. Não, você não vai me ajudar. Nós estamos trabalhando em prol da nossa casa. Olha a diferença. Porque tem essa questão, né? Tem. Do homem achar, vou fazer para te ajudar, porque a obrigação é sua. Gente, você tá ali, você tá ali junto. Tá junto. Se você tá fazendo a gestão do orçamento familiar conjunta, a não ser que você chegue e fala, eu vou te ajudar, que a responsabilidade é tua financeiramente. Você não faz isso. Você não faz. Não faz. Então, que esse senso também de casa, de filhos... As obrigações, eu conheço casais que têm filhos grandes que sequer lavam louça, gente, dentro de casa. Grande, assim, 18 anos. Não foi ensinado a lavar uma louça, a ajudar. A cuidar do próprio... A cuidar do ambiente. Do ambiente. E arrumar a cama que dorme, arrumar o material escolar, ter zelo, desde pequeno. E começar a limpar também. Tem faxineira? Tem empregado? Não tem. Então todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que ajudar. Por que uma pessoa tem que estar sobrecarregada para nutrir a todos? Chega a ser desumano isso. Desumano. Mesmo com a secretária do lar. Sim. Precisa ter essa disciplina de fazer a sua parte. Porque ninguém faz a sua parte por você. Então, lá em casa a gente tem a secretária que faz, assim, a maior parte das coisas. Mas tem coisas que eu proíbo. Do tipo, não arruma a cama das meninas, porque elas vão arrumar. Não precisa arrumar. Ah, mas elas estão pequenas, não, elas não deixam. Se deixar desarrumado, pode deixar que quando eu chegar eu resolvo isso daí. São coisas que assim... desde pequeno. Para aprender. Se precisar de ajuda lá, as roupas, o cuidado com as roupas íntimas também. Elas precisam aprender a se cuidar. A cuidar do tênis que vai pro colégio, a do uniforme. O uniforme tá sujo, vamos colocar para lavar porque eu preciso usar ele amanhã, enfim. Ter esse responsabilidade total. Tem que ter a responsabilidade, porque assim, porque senão cresce à vontade. Não tem regra. Não tem responsabilidade. Não precisa fazer nada, porque sempre tem alguém ali para fazer para mim. Aí chega no mercado de trabalho, se depara com uma outra realidade. E aí é hora que a gente... Lá no mercado de trabalho, a gente lida com alguns adultos... infantilizados. E assim, e que não assumem responsabilidade. E se a gente faz qualquer tipo de cobrança, é uma ofensa. Gente, já lidei com gente assim. Ou senão aquela pessoa que tá ali pronta para fazer tudo. Mas a sua função é essa. E se você não fizer a sua função, eu não vou vir aqui para poder fazer. Você quer fazer a minha, mas então faça a minha e a sua. Faça a sua primeiro, daí se sobrar tempo, faz a minha. Não, é o contrário. Que aí tá ali, assim, não, mas eu tô aqui para ajudar. Não, você não tá ali para ajudar. Porque senão você é um mero coadjuvante, eu acho. Meu ponto de vista, quando eu observo gente assim que tá, meu Deus, tá sempre pronta. Não tô aqui para, seja para limpar o chão, recolher o lixo. Quais as suas obrigações? Faça as suas obrigações. Faça o que precisa ser feito. E aí, quando você fizer a sua parte, aí sim você vai ver o que precisa ser feito além da sua parte. A sua parte está pronta? Aí quando eu falo para a menina lá em casa, não arruma a cama das meninas, que elas têm que arrumar. Porque elas têm que ter esse zelo. Tem que ter essa obrigação, né? Porque... Se ela não tá arrumando a cama, então ela vai achar que eu vou ir lá estudar para a prova, vou fazer ali o resumo só para ela poder estudar o resumo e chegar lá e fazer. Enfim, vai querer mais coisas. Mais coisas prontas, além de só isso, né? Sempre vai estar faltando alguma coisa. E sempre vai achar que alguém vai ter um jeitinho para ajudar de alguma forma, né? Tem que ter as próximas responsabilidades. Tem que ter. Outra coisa que eu percebi, assim, com algumas empresárias que eu atendi, trabalha sozinha durante muito tempo e aí acostumou a fazer tudo. E tem dificuldade de delegar algumas coisas. Isso é natural. E aí fala assim, mas eu não consigo. E tá lá desesperadamente... Sobrecarregada.
mas por que você não delega isso aqui, não fala? Mas não vai fazer do seu jeito, é claro. Não vai fazer do seu jeito mesmo, não. A pessoa tem um jeito. Mas você vai ensinar como fazer. Sim. Então, se você ensinou, confia. Confia que vai dar certo. E aí, essa confiança que, às vezes, falta assim de... Mas não vai dar conta de atender o cliente bem. Vai sim. Às vezes até com um jeito melhor. Porque às vezes você atendeu com tanta pressa, porque tinha inúmeras coisas para fazer, e aí você deixou de atender tão bem, a pessoa tá lá pronta, gente, para poder fazer isso. Tem essa dificuldade de delegar, porque entrou numa... Eu falo que entrou num modo operante tão frenético, que pra sair dali, ela já, quando ela delega alguma coisa, acha que tá sendo folgada, né? Sim. Falar, mas eu não posso mandar fazer isso. Mas você sabia que tem pessoas, mulheres, que acham que é esse senso assim, de produtividade, né, extremo. Assim, eu só sou útil quando eu estou produzindo. E que não conseguem descansar. Tem isso também. Então, assim, olha, se hoje é domingo, e agora eu vou parar para assistir uma série, ou vou ao cinema assistir um filme, mas que filme que é? É um filme que agrega? É um filme que vai me fazer? Não, às vezes um filme... Mas aí ela pensa, mas eu vou perder esse tempo? Mas eu vou... Entende? Eu podia estar lendo, eu podia estar me conectando a outras pessoas, eu podia... Não, minha mulher. Tire esse momento. Desconecta. Isso é necessário, é o ócio criativo. Às vezes, pode observar, na maior parte do tempo, quando você desconecta, que você consegue flui. Perceber. Aí até flui alguma ideia, flui alguma coisa. Por quê? Porque você saiu daquele eixo caótico, daquele, sabe, aquele frenesi que te consome nas rotinas do dia a dia, nas tarefas, e relaxou. No que relaxa, às vezes vem uma ideia, flui. E nessas horas tem um papel e caneta, ou um celular ali do lado para anotar. Sempre são ideias valiosas. Ali são insights valiosos. Quantos insights valiosos eu tive no banho? Eles tomando um banho, de repente, veio uma ideia, caramba, preciso anotar isso aqui. Podia fazer isso daqui, vou anotar. Então é interessante. Então quando a gente está naquele momento do ócio criativo, as ideias fluem, as coisas vêm. Não que você vai fazer para isso, você vai fazer para se divertir, né? Para ter aquele momento de paz, de revigorar, né? Vai para a igreja, vai fazer uma caminhada no parque, vai tomar um sol, vive o momento. Viver o momento. Viver o momento. E aí, quando eu falo gastar sem culpa e mesmo assim economizar, porque você sabe o que você está fazendo, você precisa desse momento. De se desconectar, de se desligar, confia que está fluindo, confia que está indo, tira assim essa agonia de estar sempre sendo produtiva, eu preciso sempre no produzir, controle. Preciso produzir, nem sempre a sua produção está sendo produtiva, porque você fica cansada, mas não está produzindo de forma estratégica, com qualidade. E aí, eu sempre falo nos atendimentos de consultoria, saia da operação, para você poder perceber. Vamos olhar aqui na gestão, porque é clichê o que eu vou falar, porque provavelmente já ouviu. Sabe quando o piloto do avião vai servir o café e quem está pilotando? É a mesma coisa aí na sua vida. Se você está ali na operação, nessa agonia de ser produtiva, muitas vezes você está deixando de pilotar a sua vida, sabe? De tomar conta, de dar a direção correta para sua vida, porque você acha que vai ser improdutiva se você parar para assistir uma série, se você for ali e tomar um sorvete de R$50, sei lá, sabe aquele sorvete maravilhoso que você quer, mas ele é muito caro. Cara, é o seu momento, gasta sem culpa. Você vai economizar no sentido de você vai sentar ali no seu momento, ali pode dar uns insights muito bons. Ali você pode ter um momento ali que você está vivendo uma experiência e você leva aquilo ali para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu negócio. E faz sentido, né? Faz sentido. Precisa fazer sentido para você e para a sua vida. Saia, né? Saia desse modus operandi frenético.
para poder viver. Do piloto automático, né? De querer resolver, querer fazer, resolver tudo. Tudo trazer tudo para si. De achar que eu sou forte. Não, gente. Deixe ser cuidada. Eu falo muito isso aqui, né? É muito gostoso, sim. Deixe ser cuidada. Baixa esse lado masculino. Baixa essa energia masculina. Deixa esse feminino extravasar. Esse feminino não que eu falo só do nosso externo, mas essa energia feminina que precisa de cuidado. Assume que precisa de cuidado. Assume que precisa de carinho, de amor. De amor. Porque tem tantas mulheres tão, sabe? De cheias de si, tão autossuficientes, né? Nossa. Tão independentes que afasta as pessoas. As pessoas, não só afasta os parceiros, afasta as pessoas de fato, porque é tão cheia de si, sim, porque só ela é suficiente para ela mesma. Exatamente, como se só bastasse ela no mundo. Eu sozinha tá ótimo, não preciso de mais ninguém, não preciso de mais nada. Né? Será que a ficha dela ainda não caiu? Né? E ela não percebeu que tá... Tenho certeza. Ferindo ali todos ao redor? E ela mais ainda. E ela mais ainda nessa situação. Porque, né, se ela tá ferindo os outros, é porque já tá ferida. Chegou um momento ali que você já tá cortando, né, tudo. Já se machucou. Então, vamos se cuidar, vamos gastar aí sem ter medo de... Ai, meu Deus, vai faltar ali no orçamento. Não. Isso é escassez. Vai. Faz o planejamento, mas nem... Faz o orçamento, faça a boa gestão financeira, que aí você consegue ali, ficar tranquila, sem ser produtiva 100%. Seja produtiva no seu 100%, mas dá conta do que você... Olha a sua capacidade, né? Não é... Vou ser autossuficiente. A gente precisa das pessoas. Sempre, é necessário. Sempre, no nosso dia a dia. Né? O dia inteiro, todo dia, né? Essa troca é necessária, troca com as pessoas, né? Escutar a história do outro, também trazer a nossa história, impactar vidas, como nós já falamos também, de certa forma, né? Sim. Isso é muito necessário e positivo. Eu acho que todo mundo tem um pouco a impactar, agregar, sabe, para todos. A minha história... ela impacta para você, te inspira. A sua história, tenho certeza que também vai inspirar, vai agregar valor para mim. O que você faz de melhor aí, que vai agregar aqui também, né? Então nos conte, eu vou pedir para ela contar nos comentários, né? Conta. O que você tem de positivo, né? Você tem sido essa mulher forte ou essa mulher sobrecarregada hoje? Onde você está na atual situação da sua vida? Em que momento você está? Nos conte nos comentários pra gente saber, né? E aí a gente também vai vamos deixar uns comentários para elas também? Sim, vai lá, comenta que a gente vai estar lá respondendo também, que isso, vamos importante. Interagir. Encorajando, trocando. Vamos interagir, isso porque é importante para você, é importante para nós que estamos aqui, até para poder saber o que você está achando do nosso conteúdo, o que você quer ouvir também, o que você quer que a gente fale aqui, comenta que a gente tá lá ligadinho e a gente fala aqui, tá bom? Se cuida, seja mais leve. Um beijo. Beijo. E até o próximo.